Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida. Ela começou como minha cliente. Eu não conheço ela fisicamente, assim, presencialmente, mas eu estou vendo ela na tela. A gente fez uma amizade muito forte, eu considero isso, eu acho que ela considera também. Essa pessoa é de Petrópolis, Rio de Janeiro, uma região assim que eu não conheço, mas eu morro de vontade de conhecer porque me passa uma sensação assim de uma cidade bucólica, né? Uma cidade assim que tem um clima fantástico. Eu vou falar hoje com a Maristela Barenco do canal de podcast Mil em Rama. É uma pessoa muito querida, só que depois da vinheta eu chamo ela. Fábrica de podcast. E aí, Maristela, como é que você tá? Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda à Fábrica de Podcast. Aliás, você já pertence à Fábrica de Podcast, né? Seja bem-vinda a esse episódio. Oi, Alex. Quer dizer, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia. A gente não sabe boa que madrugada. Exatamente. A todos e a você, né, da Fábrica de Podcast. E realmente isso que você falou é verdade. A gente teve a sorte de... eu tive a sorte de encontrar numa fábrica de podcast uma pessoa que agora vai se tornando meu amigo, né? E eu tô muito feliz com esse trabalho. Então vamos lá. Cada vez mais. A sorte é minha também, Maristela, não tenha dúvida, tá? Maristela, eu quero que você fala para mim um pouco sobre você, sobre sua história. Quem é a Maristela Barenco? Então vamos lá. Maristela é muita coisa, né? Todo mundo é muita coisa. Eu sou Maristela Petropolitana, né? Sou mãe da Clara, sou casada com o João e sou uma professora universitária. Eu sou psicóloga de formação, mas depois o meu doutorado foi na área do meio ambiente. E o que eu estudo mesmo é subjetividade. São esses processos de produção de conhecimento e da própria vida. Hoje eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e comecei também com a experiência dos podcasts do canal Mil em Rama. E como que surgiu a ideia, como que surgiu, na verdade, o nome Mil em Rama? Por que Mil em Rama? Certo. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelas ervas medicinais. Eu sempre estudei fitoterapia. Eu acho que a medicina das plantas é algo que está aí para todos nós. E a Mil em Rama, ela sempre me chamou a atenção, não que eu fizesse o uso desse chá, mas porque você olhando para Mil em Rama, você vê... A Mil em Rama, então, é uma flor? É uma planta. É uma ok. planta, né? Aquileia millefolium é o nome científico dela. E ela é uma planta que ela também é chamada de novalgina, porque ela alivia dores e facilita a circulação. Entendi. E aí eu, na mesma hora, tive isso como metáfora. Algo que possa aliviar nossas dores e algo que possa facilitar uma circulação de ideias, de pensamentos. E foi essa a ideia inicial. E com 1000 possibilidades também, isso, talvez, né? Porque se você olhar Mil em Rama, são 1000 raminhos em cada rama. Então essa ideia da diversidade. Sim. Isso para mim foi muito forte. Fantástico. Tá. Hoje você tem um canal de podcast em que, inclusive, quem edita o seu podcast sou eu. Eu faço questão de eu mesmo editar seu podcast porque eu amo. Raríssimas vezes eu mandei os seus episódios para um editor porque eu faço questão de ouvir. E o interessante dos seus episódios é que a gente ouve ele 1 milhão de vezes e cada vez que a gente ouve, a gente tira alguma coisa dele. É aquela coisa de você chupar uma laranja, espremer e ainda sai legal, caldo, né? Que bom ouvir isso. Muito interessante. Mas como que surgiu a ideia de gravar podcast e por que você escolheu essa ferramenta de podcast? Então, eu sou muito pouco tecnológica, vamos dizer assim. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia
E ao mesmo tempo eu sou um pouco tímida para gravar um vídeo, é uma coisa que já me deixa. Mas eu sentia uma responsabilidade de ter estudado a vida inteira e não socializar esse conhecimento, mas não socializar um conhecimento teórico, mas Sim. trazer reflexões para o cotidiano. Sim. Então eu comecei a ver as pessoas cada vez mais me procurando, sofrendo, estudantes de 18 anos tomando tarja preta, aluno tentando suicídio. Nossa. E aí eu pensei, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Sim. E aí um amigo me mandou um podcast e falou, por que você nunca pensou em fazer isso? E como eu penso demais para fazer uma determinada coisa, eu quis fazer ao contrário. Eu falei, eu vou começar. E aí eu entrei na internet, sem nenhuma indicação, sem nada, olhei... Não, mas tem um detalhe. Eu tenho muita conexão. Eu sempre, quando vou fazer uma coisa, Sim. eu peço ao universo que me coloque uma pessoa que me corresponda, que possa ser bom para dois. E aí, primeiro eu pensei isso, e aí eu fui e encontrei a Fábrica de Podcast. Que fantástico. E aí, né, foi um sonho, né, Alex? Fantástico. Ô Maristela, eu também sempre peço, e por incrível que pareça, eu não tenho clientes ruins, sabe? Eu não tenho clientes que me dão problema. Eu já tive clientes assim que eram mais complicados e que aí eu falava assim... eu prefiro que não seja meu, mas que encontre um lugar legal. E aí acabava que, por conta própria, esse cliente saía, entendeu? Sim. E eu prefiro ter uma conexão, um grupo de pessoas assim que vai ter energia, sinergia, sincronicidade, né? Que eu acho que é importante a gente ter esse tipo de pensamento, de sentimento, de conexão, de teia, né? Para que as coisas fluam e dê certo. Não é só o financeiro. Claro, o financeiro é importantíssimo, né? Eu preciso dele para comer, para criar minha família. Mas é interessante demais e eu fico muito feliz e muito lisonjeado com isso tudo. Então eu nem vou te perguntar como é que você conheceu a Fábrica de Podcast, porque você já me respondeu. Bom, é o seguinte... eu tô aqui para falar, eu acho que eu gostaria muito, inclusive eu vou roubartilhar, esse termo tá muito utilizado esses dias. Eu vou colocar o título desse episódio, se você me permitir, obviamente. Já tá permitido, antes de saber. O mesmo título que você colocou no seu episódio chamado Por Ritualidades Vivas. Porque é sobre ele que eu quero falar hoje, porque ele me tocou profundamente por causa dos nossos comportamentos e eu queria conversar sobre ele com você, a gente debater a respeito, falar um pouquinho sobre ele. Então, o microfone é seu. Certo. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu são os retornos que eu tenho recebido desse último episódio, né? Foi muito interessante. Mulheres, a maioria mulheres, meu público, a maioria são mulheres, e inclusive duas mulheres que vão casar suas filhas agora e que estavam exatamente percebendo isso, né? Quanta superficialidade. Elas disseram pra mim isso, né? Tô vendo minha filha, meu filho, uma vai casar a filha, outro vai casar o filho, e percebem que aquilo que, na verdade, todas duas têm um casamento duradouro, mas percebe que a nova geração está mais conectada com as externalidades, com a exterioridade, do que com o sentimento, né? Sim. Então, assim, esse episódio, para quem não sabe, ele nasceu de duas conversas com duas pessoas que foram convidadas para casamento e que estavam muito desconfortáveis porque receberam indicação de roupa, de tecido, de modelo, de cor e por aí vai, né? E como eu já venho percebendo isso há muito tempo, que a vida está se esvaziando e que as ritualidades elas estão indo na mesma perspectiva, né? Eu achei que era o momento de fazer, sabendo que é um episódio desconfortável. Sim. Deve doer em muita gente aí que não conseguiu abrir a mente a esse ponto. Sim, porque na verdade o objetivo dos podcasts ele já vai responder isso. Eu tenho um lema: quem não se produz é produzido.
E a gente faz vem todo sendo sentido. produzidos. Então, Uhum. na verdade, essa sociedade que está aí, o que ela quer é consumo. A palavra mágica, né? Sim, obviamente. O show de Truman, né? O show de Truman. Exatamente. Exatamente. E aí vem aquela questão. O quanto nós nos deixamos produzir por isso, né? Sim. Então, o quanto a Sim. gente só está preocupado com o corpo, com a roupa, com a festa, com o que a gente mostra, né? Tem uma jornalista que eu gosto muito, a Eliane Brum, que ela já fala que essa sociedade, nesse atual momento, invadiu os espaços interiores de tal forma que tudo é um fora, né? Sim. Tudo é um fora, tudo é um grande fora. Até mesmo quando você está em um lugar, às vezes você está preocupado em tirar fotos para quem não está ali naquele lugar, né? Uhum. Então, assim, o tempo inteiro a gente está pensando em quem não tá. Só que assim, você, como você disse, né, quer tirar fotos para quem não tá ali, mas ao mesmo tempo nem sempre são realidades, né? São Sim. coisas mascaradas, né? Por Sim. isso que até hoje as pessoas estão fazendo muita cirurgia plástica, porque o Instagram cria um filtro que afina o seu nariz, que deixa o seu rosto mais quadrado, que dá uma simetria pro seu rosto, você gosta daquilo, printa, chega lá pro seu médico, cirurgião plástico, fala assim, eu quero essa cara aqui. Sim. Ele não vai conseguir fazer, você vai ficar frustrado e vai fazer uma nova cirurgia e assim por diante. E assim vai surgindo uma espécie que é muito parecida, né? Que você olha e fala, cara de plástica, rosto de plástica. Isso, né? você disse tudo, uma espécie. É uma mas espécie, é fato. é verdade. É muito louco. Quando o meu filho fez 1 ano, meu filho tem 20 anos hoje, tá? Ele fez agora em outubro. Eu morava em São João del Rei, vou fazer uma comparação muito interessante. E fiz o primeiro aniversário dele para a família. Tinha alguns amigos também, mas era família. Então foi na minha casa, muito aconchegante, muito gostoso, recebendo todo mundo, recebendo abraços, carinhos, presentinhos na mão do meu filho, sabe? Aquela coisa assim de amor, de carinho. Sim. Sem olhar que presente que ele está recebendo. Eu queria receber família, eu queria receber pessoas, né? Lá na minha casa. Quando ele fez 2 anos, a gente morava em Passos. Certo. Lá em Passos foi organizada uma festa para ele. Olha como que a gente entra no ciclo sem perceber, né? Depois a gente tem que sair fora. Foi feita uma festa no salão de festa do prédio que eu morava. Aí quem ajudou a organizar falou assim, não, tem que colocar uma caixa aqui de fora com uma pessoa para receber com os nomezinhos no presente. Eu falei, tá, mas eu quero receber os presentes, porque eu quero ver quem mandou. Não, depois você fica sabendo quem mandou. Sim. Mas tem que ir colocando na caixa. Eu achei aquilo frio, esquisito, mas eu entrei na onda, sabe? Sim. E aconteceu desse jeito. Então, recebeu os presentes, aí depois no fim da festa, ele até ficou muito estressado com a festa, muito eufórico, vomitou no fim da festa de tão nervoso e ansioso que ele ficou, que ele amou a festa. Mas não foi uma festa quente, não tinha calor, sabe? Foi uma festa fria. Eu senti que faltou coisas, faltou aquela coisa até de receber, sabe? Que não foi real. Então isso me deixou muito triste. Eu fiquei estranho com essa festa, né? Certo. Depois nem repetimos festas assim, porque a gente teve a da minha filha, obviamente, porque precisou ter. Depois não teve, não fizemos mais, Certo. porque não foi quente, não senti calor. Né? Então eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Né? Porque essas festas, eu acho que a criança até sente, porque é uma artificialidade, né? Quando a Total. gente está falando por ritualidades vivas, isso supõe o quê? Supõe as condições que temos, supõe as relações que temos, supõe as relações como elas são. Né? Sim. Hoje as famílias elas chegam a criar uma dívida para fazer uma festa. Sim, né? sim. Então e aí isso me faz lembrar, você está dizendo, eu sou de uma família de 5 irmãos, minha mãe é professora e meu pai era eletricista. E minha mãe tinha uma visão cultural, sempre teve, né? Muito lúcida. Então, assim, aqui na nossa rua, todo mundo sempre morou aqui nesse lugar. Nós éramos, assim, os que tinham que estudar,
Isso era pressuposto, tinha que estudar. Minha mãe dava um duro pra gente ter dentista. Vamos dizer, eu lembro que isso era uma coisa pesada. Sim. Mas nós éramos os únicos que não tínhamos televisão a cores, né? E às vezes a gente questionava: mãe, a gente quer uma TV a cores. E ela falava: não, eu não posso e eu não faço prestação. Sim. Então, aqui em casa não tinha isso. Sim. Mas tinha os dentes, tinha os livros, tinha os estudos. E aí as festas que a gente tinha, cabia todo mundo. Né? Sim. E era do jeito que era, do bolo possível, do sanduíche, mas engraçado, era permeado por muita alegria, né? E hoje o que a gente vê é uma asepsia. No podcast eu até falo que eu comparo às vezes essas festas a parece até um cemitério, um velório, né? Porque tem uma ritualidade artificial. Total. Seu nome tem que estar na lista, né? Você tem que deixar o brinquedo ali, o presente ali, você entra, você está preocupado em comer, também tem isso, né? Sim. As pessoas vão querendo se empaturrar. A sociedade de agora, do consumo, ela é uma sociedade do empaturramento em todos os sentidos. Sim. Imagens, palavras, comida, consumo, coisas, né? E isso eu acho que a gente tem que apontar esse mal-estar. Sim, e tem uma obsolescência programada para esse consumo, né? Sim, exatamente. Antigamente você falou da TV em preto e branco. A minha origem é muito parecida com a sua nesse sentido, porque meus pais também tiveram TV em preto e branco, mas na minha casa tinha dentista, tinha saúde. Eu estudei em escola pública, mas não faltava nada nesse sentido. E inclusive a minha mãe fazia um crédito Natal a partir de agosto para não deixar de dar um presente no Natal pra gente sentir aquele clima. E não era presente caro, era um presente para ter um simbolismo, era uma coisa tão maravilhosa e tão gostosa, né? Mas infelizmente hoje o Natal ele tá até começando mais cedo. Você comentou isso também num episódio, né? O Natal hoje em dia ele começa a partir do dia 1º de outubro nas lojas. Isso mesmo, né? E engraçado que o efeito é o seguinte: há uma aceleração do tempo e a gente tem essa sensação, né? Eu nunca vi o tempo passar tão rápido esse ano, por exemplo. Sim. Então você tem essa sensação de aceleração, mas quando chega o dia do Natal, ninguém curte. Verdade. Tá todo mundo cansado. Sim, já saturou, né? Então ele já é uma saturação, já é uma ritualidade que é saturada, né? É uma loucura. Na minha época de criança, de adolescência, até pouco tempo atrás, o Natal começava dia 1º de dezembro, que a gente começava a enfeitar a casa. Montava a árvore. Era aquele clima, né? Aqui no meu prédio montou há umas 2 semanas, eu acho, e eu falei assim, mas já? Sim. Eu achei estranho, sabe? Não, o que a gente tem que entender, por isso que eu acho importante a gente refletir, porque isso não está dado, sabe? Isso que a gente tem que entender. Quando as pessoas estão todas perdidas, inclusive nós em alguns aspectos, isso não está dado, isso tem que ser produzido. Então, quem ganha decretando o Natal dia 1º de outubro, né? São as lojas. Sim. O objetivo é vender coisas. É comércio, dizer, total. Compre. Sim. Exatamente. Total. E eu acho que esse ano, por exemplo, eu não vou no Natal na minha família. Você fez um episódio falando sobre isso também. Falando sobre isso, né? Que eu acho até que esse ano o Natal deveria ser outra coisa. Pelo número de mortes, eu acho que nesse episódio eu tô dizendo isso. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa inventar outras ritualidades. Com né? certeza. Sinceramente, nós que não estamos na linha da pobreza, que temos trabalho, que temos salário, que temos saúde, a gente precisa de um presente no Natal? Fato. Ou a gente poderia ofertar uma ceia para quem está vivendo situações tão alarmantes assim. Sim. Né? Sim. Então eu acho que a gente também tem que sair desse lugar, dessa carência, dessas coisinhas que a gente cria, né? Eu quero, mas você é um ser tão carente assim que você se preenche. E o que está por trás, né, Alex? Não preenche. Não, esse é o problema. Não preenche. Esse é o problema.
A minha psicóloga falou uma coisa interessante. Eu vou me abrir aqui nesse episódio, mas eu acho que é pertinente. Você sabe o que eu passei em dezembro do ano passado. Esse ano, nosso Natal também não vai ser um Natal um pouco diferente, um pouco mais... Mas assim, a gente tem que levantar ele com certeza, né? Com muita gratidão no coração. Mas eu na minha sessão ontem, né, com a minha psicóloga, eu tenho percebido que eu tenho ficado ansioso e nervoso com pequenas coisas dentro de casa, né? Uma coisa deixada ali, outra coisa deixada aqui, outra coisa esquecida ali, outra coisa que não foi lavada aqui, e aí eu sempre reclamando, lava, faz isso, sujou, lavou e tal. Aí ela falou assim, Alex, dá um tempo pra você, descansa, porque você tá tentando, é mais fácil corrigir o externo, mas isso tá dizendo muito do seu interno, porque você não tá conseguindo organizar o seu interno. Então, descansa, daqui a pouco você vai organizar o seu interno, o seu externo e vai estar tudo bem. Então acho que as pessoas precisam fazer isso, né? Respirar. Essa necessidade de criar esses arranjos artificiais que são uma necessidade de controle, né? Sim, você falou tudo, uma necessidade de controle. Pseudo-controles. Aqui eu consigo controlar, mas internamente eu não consigo. E será que é para controlar, né? Então a grande questão é essa, né? Essa semana a gente conversava sobre essa questão de anjos, as pessoas perguntando, mas você acredita em anjo? Nossa! E eu falava, né, a gente acha que acreditar em anjos é um fato hilário, mas e acreditar, por exemplo, que controlamos tudo? Sim! Isso não seria também algo assim, uma ilusão de super-heróis, né? Sim. É como você diz, uma ilusão de super-heróis ou até uma onipotência. Né? Sim, uma onipotência total, né? Maristela, tem um post que você colocou no Instagram, eu gostaria de ler ele aqui. Eu queria que você comentasse pra gente continuar sobre isso, que tá muito linkado aí a esse episódio por Ritualidades Vivas, né? Você postou uma paisagem, parece ser uma zona rural, e você diz assim: passeando pelas estradinhas do interior do estado do Rio, encontramos cada cena, cada ângulo, cada obra de arte. Uma das coisas que mais gosto de fazer. Meu olhar tem fome de beleza, de natureza e do cotidiano. Sou capturada a todo instante. No final, lá longe, no meio do mato, havia uma capela, com um muro lindo, escadinha e portão e uma cruz. O muro era bege, azul e amarelo. À frente apenas um ipê branco, florido, raro, solitário, ao lado da cruz. Meu celular estava sem bateria, então parei, contemplei, amei e registrei e guardei no meu coração aquela doce lembrança do que vi, né? Você colocou aqui uma coisa simples, extremamente simples, né? Às vezes o fato de você estar no mato e parar para observar uma florzinha, né? Sim. A gente está precisando disso, não tá? Sim, então, na verdade a gente não tem tempo. Tempo é uma categoria importante e essa questão do tempo está relacionada a essa forma como a gente vive consumindo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar para poder bancar essa vida artificial que eu vivo, né? E a gente vai sempre adiando, né? Ano que vem vai ser melhor, eu vou poder, quando eu me aposentar, eu vou poder sentir. Por exemplo, eu tenho um cunhado que morreu agora, que se aposentou de Covid. Nossa. Né? Então trabalhou como professor, quando se aposentou, morreu. E ele então, devia talvez até ter um discurso que quando eu aposentar eu faço isso, quando eu aposentar eu faço aquilo. Né? Com certeza. Que é normal. Então o que eu penso é a importância da gente entender que nada é para depois. Sim. É para hoje, é para agora e que tudo tem a sua beleza. Sim. Né? Não é só a flor, mas é aquilo que a vida pode te oferecer esse momento, né? Sim. E naquele dia em especial foi muito interessante, que meu olhar ele é muito fotográfico, eu olho e fotografo. E depois eu pensei, até as fotografias não são umas fotografias, né? Sim. Isso que a gente faz com o celular, essas coisas rápidas de captura, né? Isso não é nem arte, né? E aí eu pensei,
por que não deixar uma imagem descritiva onde você vai pensar uma coisa, o outro vai pensar uma coisa? E você conseguiu, porque marcou, né? Deixou uma mensagem ali. Mas infelizmente a fotografia ela tá banalizada. Não é? Banalizada. Porque dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, o que é mais bombardeado é a visão, né? Com certeza. A gente é capturado pela visão. Com certeza. Com então certeza. A gente precisa também de menos imagens, né? Por isso que eu amo os podcasts. Eu amo o podcast porque eu vim do rádio, né? Então eu sempre gostei do efeito surpresa do rádio, tanto na comunicação quanto na questão musical. Eu amo ligar um rádio e de repente ouvir uma estação e ser surpreendido com uma música. Falar assim, nossa, quanto tempo que eu não ouço essa música, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E da mesma forma que vem também uma mensagem, fala assim, opa, isso aqui serviu pra mim, nossa, que interessante, né? Sim. Então eu acho que o podcast ele veio trazer isso de uma forma democrática, onde há uns anos atrás precisava alugar um estúdio, precisava se locomover, precisava pagar por uma estação, arrumar patrocínio. Hoje não, hoje você faz isso, entre aspas, praticamente de graça, né? Sim, certo. Ô Maristela, falando sobre tudo que você trata dentro do seu canal de podcast e também falando da sua filosofia de vida, eu gostaria de que você... Eu sempre confundi muito isso. Depois de você, eu passei a entender um pouquinho e assimilar, mas eu gostaria que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre autoajuda e cuidado de si. Certo, tocou no ponto, né? Então, a autoajuda é uma coisa muito banalizada na nossa sociedade, né? E por que ela é banalizada? Porque ela tá no nível, né, daquilo que a gente consome, né? Da mesma forma que uma coisa que você compra. É um livro te dizendo, seja feliz, trabalhe mais para você realizar os seus sonhos, né? Então a autoajuda, ela tem duas características que eu não aprecio. Uma é a condução de alguém, né? Alguém que prescreve um modo de vida para alguém. Ela deixa de ser auto, né? Exatamente. Deixa de ser auto. Porque nunca é alto. Porque é sempre através de um livro, de um curso, de uma terapia, então não é alto. Não é alto. Né? E aí ela é prescritiva. Eu não gosto de nada que seja prescritivo. Né? E a segunda coisa é que não se questiona o modelo. Eu acho que a autoajuda, ela é muito adaptada a algo que precisa ser superado, que é esse modelo de vida. Então, quando se vem com esse discurso do trabalhe mais, eu acho que isso serve a alguém. Né? E que muitas vezes não é a mim. Isso serve ao empregador, isso serve a quem está ganhando. Então, assim, eu rompo com essa ideia e venho com o cuidado de si, que é uma ideia filosófica, né? De uma filosofia crítica do Michel Foucault. E a ideia do cuidado de si, primeiro, não é prescritivo. Sim. Então, não é um caminho que alguém faz por você ou que te conduz, né? E a segunda coisa não é possível cuidar de si caminhando na hegemonia do mundo. É preciso criar uma contra-hegemonia. Então, muitas vezes, para cuidar de mim, eu tenho que romper com esse modelo que está dado. Sim. Né? Essa história do trabalhe mais, arrume mais um emprego, corra, faça o seu tempo ser eficiente. Isso não é cuidado de si. Sim. Isso é autoajuda. Sim. Né? Isso não está no externo, isso está no interno, né? Exatamente. Cuidado de si é um caminho de autonomia. Ele está para dentro, é uma porta que se abre para dentro. E a autoajuda é uma porta que vai te adequando, que vai te formatando na perspectiva de uma banalização. Fantástico, fantástico. Eu lembro quando explodiu aí essa questão aí do coach, né? Hoje todo mundo vira coach, né? Faz um cursinho de 15 dias. Sou coach, né? Não estou criticando quem é coach, que eu sei que tem muitos trabalhos sérios por aí, mas infelizmente muita coisa banalizou-se, né? Então até tinha uns vídeos que rodava por aí, faz tempo que eu não vejo, eu acho que isso está caindo, né? Enquanto
enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto Isso. você faz isso, eu ganho dinheiro. Eu falei assim, cara, você vai morrer com 40 anos. Sim. Ou então vai ficar muito rico, mas o que você construiu de legado, Não é? né? Com certeza. Então, assim, eu sou crítica, sim, sabe? E isso, meus podcasts e os meus posts, Sim. eles deixam claros. Sim. Porque essa ideia desse treinador... Né, é um treinador, desse um coach é um treinador, isso. né? E que, pra mim, às vezes tem feição de adestrador. Por quê? Porque tá propondo algo que talvez ainda não tenha pensado sobre. Sim. Sabe? Sim. Então, essa ideia pra mim de que tempo é dinheiro, não. eu quero caminhar na contramão disso, sabe? Eu quero ir cada vez mais devagar. Sim, né? Sim. Fantástico, fantástico. Na tradução literal é isso mesmo, coach é treinador, né? Sim, exatamente. Vamos lá, eu quero falar um pouquinho agora sobre os seus episódios e como sou eu que edito, então eu ouço todos e mesmo quando eu edito e aí eu perco um pouco da atenção, eu faço questão de voltar nele e ouvir ele depois de toda a edição que eu fiz, porque para eu tirar proveito. Né? E eu queria falar muito sobre um episódio que mexeu demais comigo e eu acho que mexeu com você. Você viveu essa historinha, não foi você que viveu? Olha só, é a historinha do coelhinho preto. Tá. Como essa historinha mexeu comigo? Sim. Então, foi um dos episódios, eu acho que, se eu não me engano, o terceiro podcast, né? Era lá no início, isso E mesmo. eu lembro que esse episódio, ele mexeu com tanta gente, Alex, você não tem ideia. As pessoas até hoje, às vezes eu pergunto, a gente já tá no episódio 71, né? Isso. E aí, acontece que a pessoa fala do coelhinho preto. O coelhinho preto é uma história, na verdade, de uma médica psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Né? Tá. Eu pensei que a historinha era sua. Não. E ela conta, é uma médica fantástica, é um livro que eu acho até que você podia ler, hein? Agora me veio esse insight. Depois você... A Roda da Vida. Você pode até mandar o nome, autor, pra gente deixar na descrição aí do episódio para outras pessoas lerem também. Então é um livro sobre uma pessoa que se dedica à arte da morte e do morrer, que já é um tema pra gente muito complicado, né? E ela é uma médica que ela era uma trigêmea, então a mãe e o pai tiveram 3, ela era a mais fraca, foi a última a nascer. E ela conta no livro, né, as experiências que a conduziram a estudar a morte, né? E é uma mulher fantástica e ela vai dizer que, na verdade, na casa dela, resumindo, haviam coelhinhos, muitos coelhinhos, e ela amava os coelhinhos porque ali ela sentia, diante deles, ela se sentia reconhecida na singularidade que ela tinha, porque, sem ser através dos coelhos, eram 3 meninas iguais, né? Assim ela conta. E tinha um coelhinho especial, que era o coelhinho preto, chamado Black, a quem ela tinha uma relação única, né? E aquela família muito conservadora, e o pai chegou um momento que achou que era importante diminuir essa criação de coelhos e começa a pedir para Elizabeth, de vez em quando ela ia para a escola, para ela deixar um coelhinho no açougue e na volta para ela trazer o coelho para eles fazerem pro jantar. Que crueldade, né? O mundo dos adultos às vezes não toca no imaginário da criança. Que crueldade. E o Black, para ela diz que a única pessoa que a reconhecia era o Black. Nossa. Então o Black era tudo e ela já estava naquele processo de angústia. E um dia o pai disse: pegue o Black e leve para ela. E ela pensou, o que eu faço? Muito menina, então ela pede para ele fugir, o Black fugir, ele não foge. E aquela autoridade dos pais, ela acaba que ela vai, deixa no açougue, vai pra aula, não consegue prestar atenção na aula. Obviamente. Né? E na volta, quando ela passa no açougue, o açougueiro diz: puxa, o Black era uma coelha e ela estava grávida. Nossa. Se vocês tivessem esperado mais um pouco. E aí ela leva esse coelho, o coelho é feito, é servido na mesa, no jantar.
E ela, diante daquilo, ela pensa que ela vai morrer. Sim. Ela pensa que ela não vai conseguir viver. Sim. Mas ela fala uma coisa para ela que é determinante, né? Se eu conseguir passar por isso aqui, eu consigo tudo. Tudo. Né? É. Só que o final do livro é interessante, que eu não sei se eu conto, eu acho que eu conto nesse episódio que depois de mais de 60 anos, um dia ela, dando os cursos que ela dava, ela é famosa mundialmente, e ela estava num curso e o homem que encomendou o curso lá, ele o incomodava muito, ela não sabia por quê. Ele tinha uma figura que ela estava muito mal. Foi na época da Páscoa, e quando ela viajou de volta do curso, ela encontrou os amigos, e os amigos falaram: conta aí, como foi o seu coelho de Páscoa? Uma coisa assim. E aí, naquele momento, ela tem uma catarse e ela chora. Horas. E ela não sabia o que estava acontecendo, e depois ela vai descobrir que aquele homem tinha os traços do pai. Que loucura. Né? E que aquela experiência fez, depois de 60 anos, ela chorar aquilo. Então, o objetivo do episódio era o quê? Era: qual é o seu coelhinho preto? Sim, lembro dessa perguntinha. Exatamente. E eu tenho vários coelhinhos pretos. Vários. Todos nós, né? Nossa, mas assim, a gente tem que abraçar esse coelhinho preto muitas vezes, né? Colocar ele no colo, né? É quase uma criança ferida, né? Ou fazer o que Elizabeth fez, que foi transformar aquela experiência na maior potência da missão dela. Porque depois ela foi a primeira médica a trabalhar com pacientes com HIV. Ela criou uma fazenda para esses pacientes. Então, o que não pode é o coelhinho preto nos paralisar, né? Sim. Mas essa frase dela, né? Se eu passei por isso, eu posso passar por qualquer coisa. Isso é sensacional, isso é fantástico, né? Isso é incrível. Bom, eu me emociono com esse episódio, eu achei ele incrível, sensacional. Quis trazer ele aqui porque eu acho que eu acho que todo mundo deve ouvir esse episódio, deve descobrir qual que é o seu coelhinho preto. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi o episódio até hoje que você mais gostou de gravar? Que mais te tocou? Que mais me tocou? Eu vou te falar assim, o que veio aqui assim agora. E aí eu vou, se veio esse, é porque... é pra ser ele. O meu problema vai ser te dizer qual é o número dele. Não, sem problema. Depois a gente procura aqui e eu coloco na descrição. Tá. Depois eu posso até te dizer. Mas o que eu falo sobre as coisas, aonde foram parar as coisas da nossa infância, né? As coisas como símbolos. Então, nesse episódio, eu lembro da manteigueira vermelha da minha avó, né? Que era tudo, e não era o objeto cotidiano que tinha aqui todas as vezes que a gente ia tomar café, mas que minha avó é uma pessoa tão especial que me faz pensar hoje como a gente abriu mão em algum momento da vida daquela manteigueira. Então, mostrando não o afeto pelas coisas, mas as coisas sendo símbolos da nossa vida, né? Então, naquele episódio, eu perguntei: cadê a minha monareta 67, sei lá, se eu nasci em 64, 70. Cadê? Que de repente eu não sei o que eu fiz com ela. Né? E esse episódio, ele foi muito forte para mim. E, na verdade, muitas pessoas também me escreveram. Né? Agora, talvez não tenha sido o episódio. Teve um episódio, Alex, engraçado que eu não tô conseguindo lembrar assim rápido. Mas teve um episódio que eu chorava tanto escrevendo que eu falei: eu não vou conseguir gravar esse podcast. Eu lembro de você comentar. Você lembra? Lembro de você, mas eu não lembro qual também. Mas um dia em seguida você... Sobre essa... Será que foi o da minha mãe? Foi o da sua mãe. Foi o da sua mãe. Da minha mãe professora. Foi da sua mãe, isso mesmo, exatamente. Eu conto a história dessa mulher, né? Com 83 anos. E aí eu pensei: eu não vou conseguir falar. Né? Eu vou me emocionar. E também um episódio que eu conto quando eu trabalhava numa ONG chamada CDDH, onde eu trabalhava com a população em situação de rua que eu trago aqueles aprendizados, né? Então foram 3 episódios assim que eu sei que
me atravessaram profundamente, né? O episódio da sua mãe, o que mais me marcou foi o armário dela. O armário, Que ela levou um armário pra Você escola. tá vendo o símbolo? É. O símbolo que fica? É muito Né? interessante. As coisas falam. Você falando de símbolo, duas coisas. Merendeira, a minha merendeira Sim. do pré-primário, o cheiro dela, o cheiro do pão que tinha dentro dela, o cheiro de um suquinho aqueles que suco de laranja, sabe? Aquilo, quando eu sinto um cheiro assim, vem aquela merendeira na minha cabeça. Sim. E uma Aham. outra coisa, tem uma pedra, é um quartzo grande, tá? Certo. Eu tenho esse quartzo, ficava na casa do meu pai e eu olhava aquilo com lupa quando eu era criança e eu viajava naquele quartzo. Ele tem uma parte que é lapidada pela natureza e a outra é mais bruta, mas todos os dois são naturais, nunca passou pela mão do homem, não. Certo. E eu achava aquele pedaço de cristal, não é, fantástico. E ele ficou na casa do meu pai, num canto. Certo. Um dia que eu e minha filha fomos lá, foi em fevereiro, março, ela trouxe aquela pedra pra cá. E aquela pedra tá na minha janela. Que lindo. Hoje, sabe? E se não fosse ela, essa pedra não estaria comigo aqui em casa. E foi tão importante essa pedra estar comigo, sabe? Sei. Nossa, muito interessante. É o que a gente chama de um objeto transicional no momento da sua vida, né? Que você está reestruturando. Isso. Agora, aí eu te pergunto, então, para a gente linkar com as ritualidades vivas. Para isso ter um sentido simbólico, e a palavra símbolo é aquilo que une, né? Para que aquilo possa contar da nossa vida, tem que ter a passagem do tempo, tem que ter uma duração. Sim. Quando a coisa é descartável, sim, o que sobra, né? É. Então eu tive uma boneca na minha infância. A minha história de amor é com essa boneca que está aqui em casa até hoje. Hoje, as crianças ganham 365 bonequinhas. Sim. Né? Então, assim, como criar, né? E aí eu acho que o excesso de consumo é o contrário do simbólico, é o diabólico, é o que Sim. separa. É o que separa. Você vive desconectado. Sim, né? sim. Infelizmente. E aí perde essa energia das coisas, né, na nossa vida. Porque Sim. aquela pedra emana uma energia. É um sacramento, né? Do ponto de vista, assim, é algo sagrado, né? Que você vai estudar na história, por exemplo, da Segunda Guerra. Muitas pessoas sobreviveram num campo de concentração por causa de um botão da camisa do pai. Sim. Né? Por causa de um lenço que estava com a mãe. Então, assim, nós somos seres simbólicos. A gente é ser de comunhão e não de consumo. Sim. Sim. Sabe? Teve uma lata de biscoito que você postou no seu Instagram. Não é uma lata de biscoito? Deve ser. Eu tenho uma lata de biscoito da minha avó, É né? ela mesmo. Antiquésima. Eu olhei e aí quando eu vejo aquilo eu fico pensando na primeira pessoa que abriu aquela lata e comeu o primeiro biscoito. Quem produziu isso? Não é? Que história tinha essa pessoa? Tinha por trás. Então, assim, daí que você vê que as coisas, elas deveriam ser sagradas quando elas têm esse trabalho humano. Sim. E eu acho que essa sociedade do consumo, nesse sentido, ela dessacraliza essas relações, sabe? Sim, sim. Infelizmente. É porque, como eu disse agora há pouco, né? Existe uma obsolescência programada. Então eu tenho um smartphone hoje que ele tá ótimo, ele tá excelente, mas como a empresa dele lançou um novo agora, nesse final de ano, então eu não posso ficar com o meu antigo mais, mesmo que ele esteja excelente, bom, funcionando, tudo que eu preciso, mas eu preciso do novo. Por quê? Porque eu preciso apresentar para o outro que eu estou com um produto... Que eu sou contemporâneo, que eu não sou uma pessoa... né? A gente tem essa sensação, não posso ser visto como um ser do passado. Isso. Né? Só que o passado hoje, ele é logo ali, não é? Exatamente. O passado antigamente era 10, 20 anos atrás. Hoje não. Hoje eu acho que 6... Eu fico impressionado de ver pessoas, sabe, que tirou, por exemplo, viajou esse fim de semana, tirou foto, aí vai postar uma foto hoje, sexta-feira, e a foto foi tirada domingo, aí já coloca assim, TBT. Mas pera aí.
Essa foto não foi tirada domingo agora? Por que ela é TBT? Porque a gente tem que compartimentalizar o tempo, inclusive, né? É muito louco, é muito louco. Maristela, a gente já tá chegando mais no finalzinho. Eu não gosto de episódios muito longos, porque tem pessoas que ouvem com os olhos, né? Bate o olho e fala, opa, tá grande, eu não vou ouvir agora. Eu quero só aproveitar e linkar um pouquinho com a parte acadêmica aqui, como você é professora universitária. Tem muitas pessoas me procurando para a criação de podcasts como peça integrante para um TCC. O que você pensa disso? Certo, então, essa foi uma das ideias também quando eu quis fazer podcast, tá? Porque dentro da universidade eu questiono os formatos hegemônicos. E o artigo científico, a escrita acadêmica hoje, ela também passou a ser um produto como as luzinhas de Natal da loja ali, tá? Sim. Você tem que produzir quantidade. Para você ter um látis que seja bom, você produz quantidade. Se alguém vai ler, talvez ninguém nem faça essa pergunta, se alguém vai ler aquilo que você escreve. Então, assim, na contra-hegemonia, eu penso que a gente tem que criar outros formatos, sabe? De produção do conhecimento. Nem todo mundo é da escrita, né? Sim. A oralidade é uma forma incrível de transmissão, e nem todo mundo é da leitura também. Exatamente. Não é? Embora alguém vai dizer, então não entre na universidade. Não. Mas eu penso o seguinte, que a gente precisa largar as formas, como é que eu diria? Eu chamo isso de discursividades, vamos dizer assim, né? Eu acho que não tem que ter um formato só. Sim. Então, o que eu achei interessante, Alex, é que depois que eu comecei a fazer podcast, eu já tive em banca de pessoas que eu não conhecia, que me chamaram e que estavam fazendo um TCC, por exemplo, de jornalismo, lá na Unifor, em Fortaleza. Olha que legal. E que me encontraram por causa do podcast. Do podcast. Então, eu acho que é maravilhoso, tá? E eu penso o seguinte, você falou uma coisa agora, assim, a gente não pode prolongar muito, né? No início, as pessoas começaram a me questionar sobre os meus 30 minutos de podcast. E eu também acho o seguinte, que o nosso podcast é para quem se dispõe a ouvir. Com certeza. Eu não tenho que produzir algo em 1 minuto porque as pessoas estão correndo. Entendi, né? Com certeza. Então hoje eu tenho pessoas que falam, como a Ana Cristina Bodeli lá, que mora na Inglaterra, que fala, à noite eu pego um chá, eu sento e eu ouço o seu podcast. Fantástico. Então eu acho que pode ser para pessoas que queiram parar também. Fato. E eu ouço, por exemplo, no trânsito. Eu amo ouvir podcast dos outros enquanto eu estou dirigindo, né? Também tem essa prática. Adoro viajar ouvindo podcast. Não é? Acho sensacional. Eu viajo 2 vezes. Certo. Esse formato que eu vou chamar radiofônico na universidade... Mas é radiofônico. É mesmo? É radiofônico. Eu posso chamar assim? Pode, com certeza. Então eu diria que isso é o máximo, sabe? Eu acho que é um caminho que a gente precisa... As diferenças entre o podcast e um programa de rádio são... O podcast, ele não depende de um sinal, de uma frequência. Certo. O rádio, ele é em tempo real, né? E o podcast, ele está na nuvem. Então, esses dias eu fui convidado a participar chamava Semana de Mídia na Escola, né? Do pessoal do Jornal da Criança, lá de São Paulo. E a gente falou sobre o jornalismo. E eu falei sobre o jornalismo dentro do podcast de uma forma assim, bem interessante, que é o programa de rádio, quando eu era criança, ele evaporava, né? Então aquela coisa assim, eu tinha muita vontade de ouvir locutores da época e eu não consigo mais, porque isso evaporou, sumiu. Sim. E o podcast resgata isso. Então você grava, né, em formato radiofônico na sua casa, com um custo muito baixo, isso vai para uma nuvem e daqui 10 anos isso pode se tornar material de pesquisa, pode se tornar história. Maravilhoso. Né? É como pegar uma revista Veja da década de 90 e ler, né? Então é a mesma coisa. Então o podcast entrou nessa linha. Então eu acho isso fantástico. Muito bom. Né?
Ô Maristela, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para esse papo, para essa conversa. Eu que te agradeço, Alex. Nós vamos marcar outro, tá? Certo. Nós vamos tá conversar bom. mais. Eu acho que é muito interessante, muito pertinente. Você tem que se divulgar cada vez mais, porque você... eu acho que você se não for a mais, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje. Poxa, que orgulho! Mas com uma simplicidade incrível, sabe? Com uma sabedoria incrível. Então é isso que é interessante. É porque você não ostenta a sua inteligência, você não ostenta o seu conhecimento. Você passa de uma forma muito natural, muito carinhosa, tá? Certo. Deixa aqui suas considerações finais, por favor. Eu diria assim, primeiro te agradecer, porque eu acho assim, eu não gostaria que o meu trabalho tivesse sendo feito talvez por alguém, por qualquer pessoa. Engraçado isso, né? Eu não pensei isso, mas hoje eu penso, gente, se você fala que não vai fazer mais podcast, eu falo, eu acho que eu não consigo fazer também. Nossa. Criou uma identidade, né? Então agradecer assim, a forma como você conduz esse trabalho, Alex, que é muito precioso, a forma como você orienta. Então, eu quero te agradecer e de dizer para as pessoas o seguinte, aquilo que eu disse no início, que eu tenho como lema, né? É tempo de se produzir. A gente precisa. Não adianta se produzir quando o nosso carro já caiu do abismo, quando as coisas não estão boas, isso é mais difícil. Então é um trabalho diário, né? Da gente recuperar algumas coisas. E que a gente possa ter coragem, né? Ter coragem de fazer escolhas que nos levem nesse sentido. Não estou falando do meu podcast, mas eu estou dizendo de tudo aquilo que vem nos agregar. Né? Sim. E essa palavrinha que você disse aí, coragem, ela é fundamental. Sim. Porque nesse mundo do consumismo, né, nesse mundo dessa apresentação à sociedade, né, porque eu preciso me apresentar. Sim. Às vezes muita gente tem um anseio, tem um desejo pela simplicidade, tem um anseio, um desejo por mudar, tem até uma opinião, mas tem algo que trava ela, porque fala assim, opa, se eu fizer dessa forma, eu vou estar ferindo muita coisa, até família, até isso. Então, essa palavra coragem, ela é forte demais. E o combustível para essa coragem é uma coisa que a gente foge, mas a gente só tem hoje e o nosso tempo acaba. Sim, e tempo a gente não compra, né? Tempo esgota, acabou. Né? Então que a gente possa viver qualitativamente esse nosso tempo, que é uma dádiva. Fato. Maristela, foi uma delícia falar com você, tá? Muito obrigada. Sempre, tá? A recíproca é verdadeira. E em breve a gente grava mais um episódio, tá? Pode esperar que o convite vai chegar, tá bom? Tá bom. Valeu. Obrigada. Tchau. Um abraço para todos e obrigado. Gente, então é isso aí. Eu conversei aqui com a Maristela Barenco, do canal de podcast Mil em Rama. Se inscreva no canal dela, tá? Busca aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, Mil em Rama, tá? Foi muito bom falar com você, Maristela. Foi muito bom falar para todos vocês. E não se esqueçam, precisou gravar um podcast? Entre em contato. Acesse a fabricadepodcast.com.br e a gente faz tudo para você, edição, masterização, publica. Você vai só precisar mandar o áudio pra gente. Forte abraço, te vejo na semana que vem, gente. Tchau, tchau. Fábrica de podcast.